terceira temporada de Round 6 começa logo após o final da segunda. Dia 1, o jogador número 456 sobreviveu à revolta desastrosa, mas perdeu seu melhor amigo de infância, Young-bae, presente tanto na primeira como na segunda temporada. Se quiseres rever esses acontecimentos, podes clicar no link na descrição ou visitar o canal. Logo a seguir ao fracasso da revolta, vemos os soldados cor-de-rosa retomarem o controle do edifício. A guarda número 11, que na segunda temporada conhecemos como a animatriz Noyul, manda o jogador 246, o pai da menina doente, fechar os olhos se quiser continuar vivo. Depois, ela assinala-o como eliminado. Na cena seguinte, aparece uma cruz na caixa dele, enquanto um oficial de triângulo parabeniza a número 11 por agora estar do lado deles. A guarda número 11 insiste ao oficial que a leve à sala de operações. Estamos do mesmo lado agora, sem segredos. Logo depois, trazem para a sala de espera, numa caixa, o nosso protagonista, Ji-hoon. No início, os outros jogadores pensam que ele foi eliminado, mas o jogador a 120, a mulher transgênero, verifica-lhe o pulso e confirma que está vivo. Deitam Ji-hoon numa cama. Quando ele acorda, desorientado, pergunta: e os outros? A resposta? Só restam ele, a jogadora 120 e Dae-ho. Explica-se que os soldados cor-de-rosa o trouxeram naquela caixa há umas horas. De seguida, os soldados anunciam que o prêmio subiu para 39 bilhões de wons, cerca de 28 milhões de dólares, com apenas 60 participantes em jogo. Enfurecido, Ji-hoon pergunta por que motivo ele não foi igualmente eliminado. No monitor, o apresentador In-ho, que na temporada passada se fazia passar pelo jogador Yeon-il, observa tudo, segurando um copo de uísque. Na cena seguinte, começa a votação para decidir se o jogo continua. Começam pelo último jogador. Ji-hoon fica completamente imóvel, imerso numa profunda tristeza pela perda de amigos e ainda algemado à cama. O seu voto é automaticamente desconsiderado por não ter participado na votação. Em grande maioria, os restantes optam por continuar os jogos, fazendo o prêmio crescer ainda mais. Os soldados cor-de-rosa deixam a sala principal. Logo depois, o jogador número 100, o idoso que devia cerca de 10 bilhões de wons, solta uma risada e provoca Ji-hoon. Pergunta-lhe se a sua estratégia era eliminar metade da equipa dos Cruzes. Os jogadores dos Zeros também se divertem às custas dele, já que com o fracasso da revolta, a equipa dos Cruzes perdeu muitos elementos e foi-lhes mais fácil ganhar a votação. De pronto, a vidente aproxima-se do jogador 456 e chama-o de tolo. Diz que por causa dele saíram demasiados participantes. Avisa-o que ele sofrerá por muito tempo, até não aguentar mais. Nesse momento, Ji-hoon explode de raiva e agarra a vidente pelo pescoço, mas os outros avançam a tempo e impedem-no de ir mais longe. Na cena a seguir, é hora do pequeno almoço. Enquanto os restantes comem, o jogador 124, o Nan-ji-woo, amigo de Thanos que foi eliminado na ronda anterior, toma uma pílula escondida no colar que pertencia ao próprio Thanos. O jogador número 333, Myung-gi, aproxima-se do 222, Jun-hee, e oferece-lhe a sua batata, pois, como recordamos da temporada passada, ela está grávida e ele é o pai da criança. Depois, o jogador 149 dirige-se a Ji-hoon, ainda acorrentado à cama, oferecendo-lhe a sua batata. A senhora mais velha reconhece, sabe que ele fez aquilo tudo para proteger os outros. A jogadora 120 pede desculpa, devia ter trazido munições, mas o jogador número 7 esclarece que a culpa não é dela, mas de Dae-ho. Ele e a mãe daquela viram Dae-ho a chegar com as munições, mas em vez de entregá-las aos restantes, ele encostou-se a um canto, paralisado pelo medo. E mesmo que a jogadora 120 tivesse levado as munições, os soldados cor-de-rosa, já na sala principal, ter-lhe-iam tirado o lugar. Os jogadores vão-se embora enquanto o Gyun permanece imóvel e em silêncio. Nessa altura, ele vira a cabeça e olha para Dae-ho, que continua a comer tranquilamente, sem uma ponta de remorso. Enquanto isso, vemos os soldados a fingirem que estão a incinerar a caixa marcada com um X. Depois, o oficial cor-de-rosa leva a soldado número 11 até a sala de operações, onde ela encontra o jogador 246 deitado numa maca. O oficial afirma que agora ela está do lado deles e que tem de confiar uns aos outros. Um dos soldados reclama, dizendo que perderam dinheiro por causa dela. É nesse momento que a número 11 tira a máscara e quando os outros se preparam para abrir o corpo do jogador 246, ela agarra numa arma e retira todos da partida. Um dos sobreviventes, o médico, rende-se e diz que só queria ganhar algum dinheiro. Ela avisa-o se ele não salvar o jogador 246, terá o mesmo destino que os outros. Entretanto, no navio, alguém nota a ausência de um membro da tripulação. O Capitão Park, aquele mesmo que atirou esse homem ao mar na temporada anterior, diz a todos que provavelmente ele caiu por estar embriagado.
Nessa altura, o Silk revela que ouviu uma conversa estranha e depois viu o Capitão Park no convés. O detetive Jun-ho diz que quer procurá-lo, mas admite que é quase impossível encontrar alguém no meio do oceano. No fim, a equipa decide arranjar um novo operador de drone assim que chegarem ao porto. Lá há muitos. O detalhe? O operador antigo está afinal bem perto. E mais importante, ainda está vivo. Mais tarde, o Silk conta a Jun-ho que, na noite anterior, viu o Capitão Park no convés com uma chave de fendas na mão, o que lhe pareceu suspeito. Mas Jun-ho não dá grande importância ao assunto e acha que o Silk só tinha bebido demais. O dia seguinte começa. Gi-hun, que passou a noite inteira acordado a remoer o fracasso da revolta e a culpa de De-ho, continua a olhar para ele com raiva, e De-ho apercebe-se disso. Os jogadores são levados para a sala de jogo e, pelo caminho, nas escadas, passam pelos corpos dos que participaram na revolta da temporada anterior. A organização informa que aquilo aconteceu porque eles tentaram sabotar o jogo. No meio dos corpos, Gi-hun reconhece alguém, o seu melhor amigo de infância, Yun-bae. Os jogadores entram na nova sala de jogo. É-lhes comunicado que, desta vez, vão ser divididos aleatoriamente em duas equipas, vermelha e azul. Para isso, cada um precisa tirar uma bola de uma máquina, vermelha ou azul. Vemos o jogador 124, Yun-hee, e a senhora idosa atirarem bolas vermelhas. Já o jogador 120, o xamã e o filho da senhora, ficam com bolas azuis. A senhora tenta acalmar o filho, dizendo-lhe para não se preocupar. Gi-hun também calha na equipa vermelha, enquanto Dai-ho fica com o azul. Um soldado com o símbolo do quadrado explica as regras da nova prova. Esconde-esconde. A missão da equipa azul é encontrar uma saída num espaço fechado. A equipa vermelha, por outro lado, precisa eliminar pelo menos um jogador da azul para avançar. Caso falhem, são desclassificados. O tempo limite, 30 minutos. A organização reforça que os jogadores azuis recebem chaves para abrir portas. Todas permanecem abertas, exceto a porta final, que leva à saída. Já os vermelhos recebem facas. Começa a tensão. Uns dizem que os azuis têm vantagem, outros acham o contrário. Por isso é dada a hipótese de trocarem de cor voluntariamente antes do início. A vidente aproveita o momento para reunir seguidores, garantindo que vai encontrar a saída graças à ajuda dos deuses. O jogador 125, Min-soo, é abordado pelo 124, que diz que se divertiu a eliminar Semi na temporada anterior e acusa Min-soo de ter fugido, deixando-a sozinha. O jogador 333 pede a rapariga grávida para trocarem de bola, porque quer protegê-la, a ela e ao bebê, mas ela recusa. Ele então implora que quando o jogo começar, seja ela a eliminá-lo. Diz que essa é a única forma de garantir a sobrevivência dela. Entretanto, o filho da senhora idosa também tenta trocar de cor com ela. Acredita que ela não será capaz de fazer mal a ninguém e relembra que nem sequer reagia quando o pai a maltratava. Diante disso, acabam por trocar de cor. O jogador número 100 aproxima-se de Ji-hun e tenta trocar de bola com ele, mas Ji-hun apenas o encara com raiva. O jogador 100 acaba por desistir. Logo a seguir, há mais um daqueles olhares intensos entre Ji-hun e Dai-ho. Dai-ho tenta trocar a sua bola azul com alguém da equipa vermelha, mas ninguém quer arriscar virar alvo. Sem opções, ele aproxima-se de Ji-hun e pergunta por que é que ele o olha assim, acusando-o de ser o verdadeiro culpado pelo que aconteceu ao Jun-bae e aos outros. Nesse instante, um soldado cor-de-rosa intervém para acalmar a situação. A nova ronda começa. A organização pede que a equipa azul entre primeiro na área de jogo. Tem 2 minutos para se esconder e tentar encontrar a saída. A senhora idosa confidencia ao filho que escondeu uma faca no cabelo. Ao mesmo tempo, a rapariga grávida decide trocar de cor com o jogador 333. Ela lembra-o da promessa de a ajudar, e ele garante que vai encontrá-la, custe o que custar. A equipa azul entra. O jogador 100 sugere que quem encontrar a saída primeiro deve gritar para os outros. Todos concordam e se separam. Do lado da equipa vermelha, o jogador 124 propõe a Myung-gi que se juntem. Ele diz estar impressionado com o que Myung-gi fez a personagem Thanos na temporada passada. Enquanto isso, na sala de operações, o médico informa que o jogador 246 precisa urgentemente de uma transfusão de sangue. A soldado número 11 oferece-se para doar. Após o procedimento, ela elimina o médico da partida, volta a pôr a máscara e diz ao jogador que quer salvar a sua vida. Decide disfarçá-lo com o uniforme do soldado número 16, para que possam fugir juntos. Nessa altura, a equipa de Jun-ho encontra um novo operador de drone. Jun-ho recebe uma chamada. É o Woo-sok. Ele diz que não vai embarcar com eles porque quer investigar melhor o Capitão Park, não confia nele
e os seus instintos raramente falham. Jun-ho apenas diz ao capitão que o Woo-sok teve um assunto familiar urgente. Enquanto isso, vemos o Woo-sok num caminhão a contar ao amigo que o chefe deles, Kim, já não está entre eles. Como lembramos da temporada anterior, Kim era o mesmo que extorquiu dinheiro de Ji-hoon na primeira temporada e acabou eliminado pelo recrutador na segunda. Na cena seguinte, a equipa vermelha entra finalmente na sala de jogo e espalha-se a correr atrás dos jogadores azuis. Ji-hoon está focado apenas uma coisa, encontrar De-ho. Logo no início, o jogador 124 toma uma cápsula e oferece outra a Myung-gi, mas ele recusa. Pouco depois, Ji-hoon quase cruza caminho com De-ho num dos corredores, mas acaba por o perder de vista. O jogador 100 fica preso numa escada porque a chave que tem não abre a porta. Outro jogador azul aparece e fica claro que há 3 tipos de fechaduras diferentes: círculo, quadrado e triângulo. A jogadora 120 rapidamente entende o padrão e revela que o grupo dela tem os 3 tipos de chave. A senhora idosa e a grávida entregam-lhe as suas chaves para agilizar a fuga. Faltam 25 minutos para o fim do jogo. Noutra parte do campo, a senhora espreita por uma porta e vê o filho a rondar pelo salão à procura de uma vítima. A pressão aumenta. Um jogador azul é encurralado pelos jogadores 124 e 333. E acaba eliminado pelos dois ao mesmo tempo. O jogador 333 aproveita e rouba-lhe a chave para continuar a abrir portas. De uma sala próxima, Min-soo aparece e repara que o jogador 124 deixou cair o colar de Thanos, aquele com as cápsulas. Min-soo apanha-o e engole uma das pílulas. A jogadora 222, a fugir, torce o tornozelo e acaba por cair da escada. Logo depois, um jogador vermelho encontra o grupo da jogadora 120, que está com a idosa e a grávida. Ele exige que lhe entreguem a idosa em troca de poupar as outras, mas a jogadora 120 enfrenta-o e consegue vencê-lo, eliminando-o do jogo. Enquanto isso, o jogador 100 e o seu parceiro continuam à procura da saída, a abrir portas uma a uma, mas são surpreendidos por um jogador da equipa vermelha. Numa atitude desesperada, o jogador 100 empurra o colega para fora da sala, fecha a porta atrás dele e fica salvo. O outro é eliminado. O jogador 100 ainda apanha a chave do parceiro antes de continuar. No meio disto tudo, os jogadores 124 e 333 eliminam mais um jogador azul. Os organizadores anunciam que ambos passaram para a próxima fase. O jogador 333 parte imediatamente para encontrar a rapariga grávida, tal como prometera no início da prova. Entretanto, o 124 convence-o de que devem continuar a eliminar adversários. Quanto menos jogadores azuis restarem, maior será o prêmio final, e mais chances a grávida terá de avançar. Enquanto Ji-hoon procura desesperadamente o Dae-ho, este é surpreendido por um jogador da equipa vermelha que lhe ataca a perna. Há uma luta forte, mas por sorte, Dae-ho consegue vencer. A equipa da jogadora 120 entra numa nova divisão e descobre que a grávida torceu o tornozelo. Ela pede para ficar para trás, sente-se incapaz de continuar. Mas no mesmo instante começam as contrações. O bebê está prestes a nascer. Faltam 15 minutos para o fim do jogo. O filho da senhora idosa continua sozinho na busca pelos azuis, mas a sorte vira. Depara-se com um jogador azul que implora para não ser eliminado, dizendo que a mãe está gravemente doente em casa. De repente, ataca-o e rouba-lhe a faca, mas acaba por ser derrubado por outro jogador vermelho. A vidente e os seus seguidores continuam a procurar a saída, mas ela entra numa sala e sai num estado de pânico. Logo de seguida, os jogadores 124 e 333 aparecem e eliminam todos os seus seguidores. Na escada, a vidente cruza-se com Ji-hoon, aflitíssima. Diz-lhe que viu o jogador 388, o Dae-ho, com a perna ferida e a deixar um rastro de sangue. Acha que Ji-hoon ainda o pode encontrar se seguir o rastro. Ele não hesita e parte logo. Em seguida, a vidente encontra Min-soo, totalmente fora da realidade. Ele pergunta se ela viu a Semi. Assustada, ela foge para outra divisão e acaba por encontrar a saída. Mas precisa de 3 tipos de chave para lhe abrir a porta. Acredita que consegue reunir todas, desenhando setas nas paredes para não se perder. No outro ponto, o jogador 100 avista os adversários 124 e 333 a aproximarem-se. Sem hipóteses de sobrevivência, decide fingir que foi eliminado. O 124 aproxima-se e confirma que ele não está mais no jogo, e segue em frente. Enquanto isso, a vidente se aproxima do jogador número 100, querendo pegar o colar dele com as chaves. Mas de repente, descobre que ele ainda está vivo. Ela diz que encontrou a saída e precisa desesperadamente das chaves.
Ele concorda em ajudar. Juntos, eles abrem a porta que leva até o fim do jogo, mas no último segundo, o idoso dá o golpe. Ele tira uma das chaves, trancando a porta por dentro e deixando a vidente do lado de fora, sem saída. Nesse momento, aparece Min-Soo. Ele já está completamente fora de si, completamente tomado pelo delírio. Sob o efeito das cápsulas, ele confunde a vidente com o jogador número 124. Sem entender nada, ela começa a ofendê-lo, e essa atitude acaba sendo o erro fatal. Min-Soo elimina a vidente do jogo, acreditando que estava se vingando do jogador errado. Em outro canto da sala, a senhora ajuda a jovem grávida a dar à luz. A câmera mostra o bebê recém-nascido. E aí vem um momento bizarro. O bebê foi claramente feito com CGI de baixo orçamento, tão artificial que parece que a Renesmee de Crepúsculo voltou à cena. De repente, um jogador da equipe vermelha invade a sala. A jogadora número 120 entra em combate com ele. Uma luta real e intensa. No final, ela consegue neutralizar o oponente. Logo em seguida surge outro jogador vermelho, mas ao ver o caos, vira as costas e vai embora sem lutar. A jogadora número 120 vê uma porta com a palavra saída. Ela tem todas as chaves na mão e consegue destrancá-la. Por um instante, pensa seriamente em fugir e garantir sua liberdade, mas no último momento decide voltar para buscar suas amigas. Ela encontra a senhora e a grávida e avisa que encontrou o caminho, mas justo nessa hora é atingida pelas costas e eliminada do jogo. Quem fez isso foi Myung-gi. Ele vê a mulher grávida e seu recém-nascido, mas, com o jogador 124 ainda por perto, finge que não tem ninguém na sala. A senhora se aproxima do corpo da jogadora número 120. Com lágrimas nos olhos, ela pega as chaves e diz à jovem grávida que elas precisam sair dali o quanto antes. Afinal, qualquer som do bebê pode atrair os outros. As duas chegam até a porta de saída, mas a senhora hesita ao tentar destrancar as fechaduras. Nesse instante, o filho dela invade a sala, determinado a eliminar a grávida do jogo. A senhora implora que ele poupe a jovem e se oferece em troca, mas no fim, ele ignora o pedido e parte para cima de Jun-hee. Antes que consiga qualquer coisa, a mãe age por impulso e o atinge pelas costas, eliminando o próprio filho. Ele, caído, apenas pede desculpas. Logo em seguida, o cronômetro da prova chega ao fim. Os soldados de rosa aparecem. A senhora, desesperada, pede para tomar o lugar do filho, mas eles não ligam. O som de um disparo ecoa. Enquanto isso, Ji-hoon finalmente encontra Dae-ho escondido atrás de uma porta. Dae-ho diz que só queria ajudar, mas Ji-hoon o acusa de trair o levante. A tensão explode quando Dae-ho saca um canivete, o mesmo que havia tirado de outro jogador vermelho. Eles entram em confronto. Dae-ho grita que não é o culpado, que Ji-hoon é quem devia carregar esse peso, já que foi o único que sobreviveu. No fim, Ji-hoon vence e tira Dae-ho da competição, mas a vitória não traz alívio. Pelo contrário, Ji-hoon entra num estado de reflexão profunda. Ele se pergunta, será que o culpado não era Dae-ho? Será que toda a culpa é dele? Consumido por esse pensamento, ele decide se auto-eliminar do jogo. Mas os guardas intervêm no último segundo. Um deles atira contra a lâmina antes que ele consiga fazer algo pior, e o deixam inconsciente. Na cena seguinte, os guardas eliminam os jogadores vermelhos que não conseguiram tirar ninguém do jogo, só que aí vem a surpresa. Os soldados eram, na verdade, convidados VIP disfarçados. O apresentador organizou uma imersão completa só para eles. E claro, estão todos empolgadíssimos dizendo que se sentiram como numa verdadeira caçada. Enquanto isso, Myung-gi está numa sala esperando a jogadora grávida aparecer. Já o jogador número 124 está em completo colapso. Ele perdeu o colar do Thanos e já começa a entrar em abstinência, tremendo, tentando sair da sala, dizendo que já volta, mas os guardas barram a passagem. Nesse momento chegam a senhora, a jovem grávida e o bebê recém-nascido. O choro do bebê atrai a atenção de todos, enquanto Gi-hoon está algemado numa cama, sem poder fazer nada. Um dos soldados com símbolo de quadrado anuncia: o prêmio acumulado agora é de 43 mil milhões de won, o que dá quase 31 milhões de dólares. Restam 25 jogadores. Se todos quiserem parar agora, cada um leva 1 bilhão e 700 milhões de won, ou seja, mais ou menos 1 milhão de dólares para cada um. Começa a votação. Os VIPs apostam que os jogadores vão desistir, mas o apresentador aposta o contrário. Diz que os humanos são gananciosos e vão até ao fim por causa do dinheiro. Desta vez, o jogador número 124 decide sair, mas Min-Soo quer continuar e se vingar por Semi, eliminando ele do jogo. A senhora tenta convencer os outros a desistirem, pede que parem com aquilo, lembra que Jun-hee acabou de dar à luz e que o bebê precisa de cuidados, leite, pediatra, fraldas. Ela faz um apelo em nome de todas as mães,
que parem antes que seja tarde, mas a maioria já nem reage. Um a um vão votando para continuar. E o jogo segue em frente. Os VIPs comentam cada detalhe. Dizem que o discurso da senhora foi emocionante. Mas um deles ironiza, dizendo que ela já está senil. Afinal, poucas horas antes, eliminou o próprio filho, só para salvar um bebê e uma mulher que mal conhecia, mesmo tendo convivido com o filho por mais de 20 anos. Mais tarde, Jun-in pede desculpa à senhora por tudo o que aconteceu, mas ela apenas responde que o mais importante agora é garantir que tanto a mãe quanto o bebê estejam em segurança. Enquanto isso, um dos guardas informa os superiores de que, após revistarem a sala de operações, acreditam que o médico eliminou os soldados, porque o corpo dele desapareceu. Tudo indica isso. Afinal, o jogador número 246 ainda está deitado na maca. Mas a verdade é outra. Quem está na maca é o próprio médico. E o jogador 246 é quem está vestido com o uniforme do soldado número 16. O guarda com a máscara preta ordena que levem o soldado 16 até o seu escritório, e também que encontrem o número 11, só que ela já está atrás dele, em silêncio, apontando-lhe uma arma. Ela exige que no dia seguinte ela e o soldado 16 façam patrulha pelo perímetro e preparem o barco para fugir. Caso contrário, vai alertar os VIPs. Enquanto isso, no mar, a equipa de Jun-ho continua a procurar a ilha com a ajuda de um drone. É nesse momento que o Woo-seok liga. Ele diz que ninguém conhece Park, nem nos estaleiros, nem na cidade onde ele supostamente nasceu. Jun-ho não considera isso uma prova suficiente, mas a dúvida começa a surgir. Logo depois, Park diz que precisam sair dali porque a maré está a ficar perigosa. Pelo drone, Jun-ho reconhece a costa da ilha e pede para se aproximarem. Quando finalmente chegam, ele percebe que foi exatamente ali que o irmão o atirou da falésia. Jun-ho informa o resto da equipa que aquele é o lugar. No dia seguinte, eles voltam. À noite, a senhora diz a Gi-hun que neste mundo, só as pessoas boas se culpam quando algo corre mal. O filho dela, Yong-sik, era como ele, sensível, emocional, mas também tinha problemas com a bebida. Um dia, depois de exagerar, ela gritou-lhe que nunca devia ter o trazido ao mundo. Yong-sik ficou arrasado e tentou machucar-se. Ela correu com ele para o hospital e prometeu que faria de tudo para mantê-lo vivo. E a ironia foi que, no fim, foi ela mesma quem o tirou da competição com as próprias mãos. Depois disso, Ji-hoon olha para ela em silêncio. E é nesse momento que ela lhe pede com sinceridade que ajude a jovem grávida e o bebê. Ela ainda acredita que Ji-hoon está ali para salvar todos. Diz que a criança não tem culpa de nada e suplica: protege o pequeno, por favor. Enquanto isso, Woo-seok e o colega chegam a uma casa abandonada. Ele entra com uma lanterna numa mão e uma arma na outra. Lá fora, uma cadela está presa por uma corrente. Lá dentro, ele encontra uma fotografia de Park ao lado do recrutador da temporada anterior. Tudo começa a fazer sentido. Park está claramente a despistar o grupo. Nesse instante, a cadela se solta e avança contra Woo-seok. Um disparo ecoa. Antes de sair, ele ainda encontra uma pilha de dinheiro e uma farda de guarda escondida debaixo do canil. Aquilo tudo é suspeito demais. E de repente, a polícia chega. Woo-seok é detido ali mesmo. O sol nasce, os guardas despertam. É hora do pequeno almoço. Um dos oficiais passa discretamente à jogadora número 11 a chave do barco. O plano parece estar a correr bem, mas depois descobre-se que o verdadeiro jogador, 246, desapareceu e o corpo que estava lá era, na verdade, o do médico. Mesmo assim, os números 11 e 246 já tinham saído para fazer a ronda. Por isso, o oficial manda capturá-los imediatamente. Entretanto, os jogadores acordam e veem que os guardas trouxeram um caixão. Era para levar o corpo da senhora. Ela tinha desistido sozinha durante a noite. Os organizadores chamam todos para mais uma ronda na sala de jogo. A rapariga grávida agarra o bebê ao colo, não o consegue deixar, mas está fraca e mal se consegue mover. Gi-hoon oferece-se para levar o bebê por ela. Jun-in aproxima-se dele e confessa que no passado pensou em deixar o bebê, porque se o mantivesse teria de assumir uma família. Agora sente culpa por tudo o que aconteceu com a senhora e com o filho dela. Gi-hoon responde que não foi culpa dela e também compartilha algo pessoal. Tem uma filha, mas nunca conseguiu ser o pai que ela merecia. Ainda assim, nada na vida se comparou à felicidade de vê-la crescer. Por isso, ele promete proteger aquele bebê, a qualquer custo. A cena muda para os VIPs, que assistem a tudo num ecrã gigante. Eles comentam que a jogadora número 222 está em desvantagem por ter torcido o tornozelo. Um dos VIPs, distraído, apostou nela, o que arranca gargalhadas dos outros. A certa altura, alguém sugere colocar o bebê na jogada, para ver se isso motiva a 222 a atravessar a ponte mesmo com o pé magoado. Os jogadores entram então na nova sala de jogo, onde lhes explicam a próxima prova. Tem apenas 20 minutos para atravessar uma corda gigante. Quem não conseguir, está fora. Gi-hoon sugere que ele e a jovem grávida atravessem juntos
e deixem o bebê para trás, mas o guarda de rosa interrompe. Todos, incluindo o bebê, têm de participar. Gi-hun percebe então que os organizadores acabaram de transformar o bebê num concorrente oficial. Jogador número 100 grita que alguém tem de ir primeiro, mas ninguém se mexe. É então que Gi-hun ganha coragem e dá o primeiro salto. A grávida pede-lhe que leve o bebê com ele. Enquanto isso, Min-soo mostra ao jogador número 124 um colar com uma cápsula e atira-o para a ponte. Desesperado por aquela dose, o 124 vai atrás, mas ao agarrar o colar descobre que está vazio. Isso distrai-o, perde o equilíbrio e é eliminado. Gi-hun continua a travessia com o bebê nos braços. A meio quase cai, mas consegue manter o equilíbrio e chega ao outro lado. Promete a Jun-hee que vai voltar por ela. Os restantes jogadores vão seguindo um a um. O jogador número 96 atravessa em segundo, mas empurra quem vem atrás. Está ali só para ganhar. Com isso, o grupo é forçado a saltar todos no mesmo ponto. O número 100 oferece-lhe parte do prêmio para deixarem os outros passar, mas ele recusa. Então Gi-hun ameaça empurrá-lo, e só assim ele cede e deixa o resto passar. Mais tarde, Gi-hun repara que Jun-hee está a tentar saltar, mas não consegue. Myung-gi aproxima-se para ajudar, mas ela recusa. Ainda guarda mágoa por ele ter eliminado a jogadora número 120. Ela pede-lhe para ficar longe dela e do bebê. É então que o 96 tenta atacar Gi-hun, mas o argumento principal está do lado do protagonista, que o empurra da ponte. Mais um eliminado. Min-soo e Myung-gi conseguem atravessar com sucesso. Faltando apenas 1 minuto para o fim, Gi-hun decide voltar por Jun-hee, mas ela o impede. Diz que prometeu proteger o bebê até o fim, e então desiste por vontade própria. Nesse momento, os VIPs sugerem ao apresentador que o bebê jogue sozinho. Para tornar tudo mais emocionante, ele registra oficialmente o recém-nascido como o novo jogador número 222, no lugar da mãe. De volta à sala principal, os jogadores número 336 e 353 comentam que ainda restam 8 pessoas e que o prêmio já é grande o suficiente para cada um sair do jogo agora. Mas nesse momento, os soldados cor-de-rosa entram e anunciam: o prêmio subiu para 44,7 mil milhões de wons, a ser dividido entre os 9 participantes restantes. Isso porque o bebê também foi incluído na conta. No fim das contas, dá mais ou menos 4.960 milhões de wons por pessoa, o equivalente a cerca de 3,6 milhões de dólares. Os jogadores percebem que os organizadores oficializaram o bebê como participante. Revoltados, sentem que ele não merece aquilo. Eles arriscaram a vida, ele apenas nasceu. Dirigem-se a Gi-hun e pedem que o bebê seja eliminado. Contudo, os soldados cor-de-rosa intervêm e proíbem eliminações na sala principal. Querem manter tudo limpo e justo. Para elevar o ambiente, trazem roupa elegante e organizam um banquete, sugerindo que este será o jogo final, como em temporadas anteriores. Enquanto isso, Jin-ho mostra no mapa onde o possível local da ilha pode estar. O Capitão Park alerta que aquela zona é monitorizada pela guarda costeira, mas Jin-ho insiste. Quer que a equipa faça a busca completa ao nascer do dia. Entretanto, o Woo-suk tenta convencer a polícia de que Park faz parte de uma rede que leva pessoas àquela ilha para apostar em jogos, mas ninguém leva a sério. Mais tarde, a polícia alerta Park que alguém invadiu a sua casa e procurou a farda, o dinheiro e uma fotografia. O ladrão chama-se Woo-suk, mas Park finge desconhecer-no. Jun-ho pergunta quem ligou, mas Park diz que foi apenas um amigo. Depois, Park adverte uma outra embarcação de que foram descobertos e ordena destruir o barco. No posto de polícia, Woo-suk ainda tenta ligar ao advogado, mas foge com o telemóvel. Usa a Siri e consegue chamar Jun-ho para avisar que Park não é quem diz ser. Entretanto, Park elimina membros da tripulação, mas Jun-ho reage, atira-lhe com um arpão antes que Park faça algo pior. Park cai, mas ainda diz a Jun-ho que só fazia o que recebia ordens de In-ho, para salvar Jun-ho a qualquer custo, e que ninguém o ajudará. Jun-ho trata o manager ferido e pede ajuda para encontrar a ilha, mencionando que In-ho é o apresentador. O manager responde que com apenas um barco não chega, mas recorda que Park tinha arriscado uma área no mapa, alegando que lá não havia ilha. Isso dá a Jun-ho a indicação decisiva. Enquanto isso, os 9 jogadores restantes são recebidos com um banquete digno de realeza. Do outro lado, os VIPs começam a se preocupar com a possibilidade de que os finalistas desistam da competição, mas o líder garante que eles só precisam ter certeza de que vão sobreviver até a próxima fase para topar continuar. Nesse clima tenso, um dos soldados, o de máscara quadrada, revela que na próxima rodada os participantes poderão escolher quem será eliminado. Se pelo menos 3 forem retirados do jogo, os demais vencem. Começa a votação. O bebê, claro, não tem direito a voto. Ji-han e Min-soo são contra continuar, mas o resto decide seguir com a competição. Enquanto isso,
Os jogadores de número 11 e 246 deixam o local. Um oficial liga para o soldado 11 e insiste para que traga o jogador 246 de volta. Afinal, já sabem da situação delicada da filha dele. O soldado retorna à ilha, mas ao desembarcar, orienta 246 a seguir para o norte e avisar a polícia assim que chegar, pois a filha está em perigo. Quando o jogador pergunta como ela sabe disso, o soldado não responde. De volta ao salão principal, um soldado rosa se aproxima de Jihan e informa que o líder quer falar com ele. Lá, o líder faz uma proposta no mínimo perturbadora sobre o futuro de Jihan com o bebê, deixando claro que o recém-nascido virou o grande centro de interesse do jogo. Ele coloca uma faca sobre a mesa e sugere que Jihan elimine os outros enquanto dorme. Jihan pergunta por que ele está ajudando, e é aí que o líder revela sua identidade. É Yeon-il, o jogador número 1 da temporada anterior, que todos pensavam estar fora do jogo. Yeon-il pede desculpas por tudo que aconteceu com Yoon-bae. Jihan agarra a faca, mas o líder o lembra de que mesmo que o elimine, outro vai tomar seu lugar. Ele explica que a próxima rodada não pode ser jogada em dupla, então a única forma de terminar é deixar apenas ele e o bebê no jogo. O líder então pergunta se Jihan ainda acredita nas pessoas, depois de tudo que viveu. Jihan não responde, apenas pega a faca e vai embora. Ele retorna ao salão, vê o bebê dormindo e caminha até os outros participantes adormecidos, prestes a fazer o que foi sugerido. Do alto, o líder observa com um copo de uísque na mão. Nesse momento, somos levados a um flashback. Quando o In-yo ainda era apenas um jogador, o antigo líder, Il-nam, o senhorzinho da primeira temporada, deu a ele a chance de sobreviver eliminando os demais. In-yo aceitou. Agora, Yeon-il quer repetir esse mesmo teste com Ji-hoon, porque acredita que os dois são parecidos. Mas no instante final, antes de agir, Ji-hoon vê uma imagem de Se-byuk, a jovem da primeira temporada. Como uma lembrança, ela o impede de seguir em frente. Ele desiste e se afasta. O líder assiste a tudo em silêncio. Seus olhos se enchem de lágrimas. Enquanto isso, o jogador 246 ainda está navegando. Do outro lado, o detetive Jun-ho se aproxima da ilha. Mas seu irmão, o líder In-yo, envia uma mensagem via rádio, ordenando que ele pare imediatamente ou vai sofrer as consequências. A soldado número 11 invade o gabinete do oficial e obriga-o a apagar os registros do jogador 246 no sistema. O oficial apaga os dados, mas avisa que ainda há cópias em papel. Acesso permitido só a ele e ao líder. No elevador, o oficial tenta tomar a arma da número 11 e eles caem ao chão, entrando em confronto físico. Ele pergunta se ela está a salvar o jogador 246 por sentir culpa em relação à filha, que ela abandonou. Ela suplica para que os poupe. O oficial confessa que julgava que ela era parecida consigo, ambos norte-coreanos que perderam entes queridos por doença renal, mas enquanto luta com ela, percebe que estava enganado. O rádio chama o oficial e a número 11 tenta sair no elevador. Ele aponta que ela precisa da máscara dele para o comando da porta. Ela acaba por eliminá-lo do jogo, seguindo em frente. Pela manhã, os jogadores são despertados para a ronda final. O jogador 100 toca o pescoço, como se tivesse sido mordido durante a noite. Começa o derradeiro desafio. Ele sobe de elevador até uma plataforma elevada, uma espécie de jogo do calmo celeste. A prova consiste em várias plataformas quadradas, cada uma com um jogador por vez. Em cada ronda, devem forçar outro a cair para seguir adiante. Se ninguém for eliminado ao fim de 15 minutos, todos perdem. Min-soo começa a ter alucinações. Vê o Thanos agarrado à beira de uma plataforma que depois se transforma no jogador número 124. Myung-gi observa todo esse caos ficando visivelmente perturbado. Os organizadores explicam que, para iniciar o próximo desafio, devem carregar num botão vermelho ao centro da plataforma. O idoso apoia o dedo na tecla. Começa a rodada. Ele indica que lutar uns contra os outros é desnecessário. O jogador 353 propõe uma votação para decidir quem será eliminado, e o bebê surge como alvo. A mãe já foi eliminada, resta cuidar dele. O jogador 203 concorda, dizendo que não há ninguém para cuidar da criança. O pai, Myung-gi, permanece em silêncio. Sabem que Gi-hoon nunca entregará o bebê, então planeiam eliminar dois de uma vez, o bebê e Gi-hoon. Mas o 353 lembra que, pelas regras, só podem eliminar um por cada ronda, o que manterá 7 sobreviventes. Myung-gi, então, sugere eliminar Min-soo, por ser considerado o mais fraco, e diz que depois farão o que for preciso com Gi-hoon ou o bebê. Atingido diretamente,
Min-Soo implora por uma chance. O 203 reluta em empurrá-lo, com medo de ambos caírem. Nesse momento, o 353 mostra que dali podem retirar uma barra de ferro. Min-Soo tem outra alucinação. Vê Semi da temporada anterior. Ele sussurra um pedido de desculpas e acaba por sair do jogo. Avançam por uma ponte metálica até a próxima plataforma. Antes do início, Myung-gi alerta. Primeiro tente separar Gi-hun do bebê. A nova votação define que o bebê será eliminado nesta ronda, e depois Gi-hun na seguinte. Myung-gi pressiona Gi-hun a entregar a criança, caso contrário, ambos seriam eliminados. O 203 pressiona o botão para começar. O 353 posiciona-se para empurrar Gi-hun, mas este começa a manipulá-lo, insinuando que será o próximo alvo. O 353 hesita e recua. O 203 tenta pegar na barra de ferro para fazer o trabalho, mas 353 recusa entregar, lembrando que mesmo que eliminem Gi-hun e o bebê, terão de enfrentar a decisão na próxima ronda. O 203 acusa Gi-hun de criar tensão entre eles. De repente, Myung-hee propõe decidir isso no tradicional pedra, tesoura, papel. Adivinha, o 336 perde. Então usam as jaquetas para fazer uma corda improvisada, para puxar Gi-hun e separar a criança ou empurrar todos para o centro. O jogador 336 aborda Gi-hun com uma proposta justa. Puxam uma palhinha curta. Quem atirar sai do jogo. Gi-hun poderia participar no lugar do bebê. Mas Gi-hun, mais cauteloso que na primeira temporada, pede para ver as palhinhas primeiro. Nesse momento, o jogador 336 agarra Gi-hun, mas ele rapidamente saca a faca que tinha recebido de In-ho e corta a corda. O 336 tenta justificar-se, dizendo que foi obrigado a fazer aquilo. Mas Myung-hee surge de repente com a barra de ferro e empurra o jogador da plataforma. Em seguida, diz a Gi-hun que está do seu lado. O idoso, jogador número 100, pede calma ao grupo. Afinal, agora já podem avançar para a próxima ronda e tirar as palhinhas como combinaram. Mas Myung-hee não confia neles. Os outros ficam indignados, já que foi ele quem os traiu primeiro. Myung-hee justifica-se dizendo que no início até tentou sair dali com Jun-hee, mas ela não confiava nele. Agora, tudo o que quer é proteger o próprio filho. No fim, decidem eliminar o jogador 39 em vez de Gi-hun ou Myung-hee, achando que isso seria o caminho mais seguro. Mas Gi-hun recusa e insiste em usar a sorte para que tudo seja feito de forma justa. Estabelece uma regra. O jogador 222, o bebê, não participa. Os outros protestam e pedem a Myung-hee para convencer Gi-hun a mudar de ideia. De repente, o jogador 203 avança para cima de Gi-hun, tentando tirar-lhe a faca. Ao mesmo tempo, o jogador 353 tenta arrancar a barra de ferro das mãos de Myung-hee. O confronto é caótico. No meio da luta, Gi-hun elimina o jogador 203 e Myung-hee acaba por eliminar o 353. A seguir, Gi-hun corre de volta para junto do bebê, enquanto Myung-hee se aproxima do idoso, o jogador número 100. Este, num tom de falsa cumplicidade, finge que sempre esteve ao lado deles. Diz que Gi-hun e Myung-hee são os seus verdadeiros amigos e propõe eliminar o jogador 39 na próxima ronda, para que o prêmio fique só entre os três. Chega até a oferecer 1 bilhão de won da sua parte, porque tudo o que precisa é pagar as dívidas. Mas sem hesitar, Myung-hee elimina-o. A ronda termina. O jogador 39 desperta, olha para os dois e diz que se recusa a ser apenas mais uma peça no jogo deles e, sem esperar mais, elimina-se voluntariamente. Agora, só restam 2 jogadores, Gi-hun e Myung-hee. Enquanto isso, a soldado número 11 encontra numa sala no subsolo o dossiê completo do jogador 246. Do outro lado, os guardas de rosa já estão a alcançar a lancha onde ele tenta escapar e começam a disparar. O jogador 246 consegue neutralizar um dos perseguidores, mas os outros 2 continuam o encalço e ele já está sem munição. Quando tudo parece perdido, aparecem de surpresa o detetive Jun-ho e o gerente. Eles chegam a tempo e conseguem salvá-lo. 246 revela onde fica a ilha e Jun-ho, sem perder tempo, coloca o equipamento de mergulho e mergulha direto em direção ao local. Na arena, Myung-hee pergunta a Gi-hun se o bebê está bem e depois afasta-se, indo para outra plataforma, mas de repente exige que Gi-hun lhe entregue a criança. Gi-hun recusa, percebendo finalmente que Myung-hee tenciona traí-lo no fim e ficar com o prêmio sozinho. Os convidados VIP vibram com atenção. Myung-hee acusa Gi-hun de ser hipócrita,
chamando-o de manipulador. Mas Ji-un responde que fez uma promessa a Jun-hee, mãe do bebê, de que protegeria o filho dela a qualquer custo. Myung-gi entra em fúria, convencido de que havia algo entre Jun-hee e Gi-un. Gi-un, visivelmente afetado, pousa o bebê com cuidado no chão e dá alguns passos para trás. Imediatamente, Myung-gi agarra o bebê, mas no último instante, Gi-un apanha a faca e quando o chão da arena começa a desaparecer, ele salta para a plataforma onde está Myung-gi e começa o confronto final. Durante a luta, a barra de ferro de Myung-gi cai. Ele pega o bebê nos braços e ameaça tirá-lo do jogo caso Ji-un não recue. Ji-un hesita por um instante e acaba dando um passo atrás. Myung-gi levanta a faca pronto para dar fim a Ji-un. Os dois perdem o equilíbrio. Ji-un consegue agarrar-se à beira da plataforma. Myung-gi, que se segurava pelo casaco, vê o tecido rasgar-se, cai e é eliminado do jogo. Parece que Ji-un venceu outra vez. Mas não. A verdade é que ninguém tinha pressionado ainda o botão vermelho no centro da plataforma, o que significa que o último round nem sequer começou oficialmente. Ji-un se aproxima do centro, pressiona o botão e o round final começa. Agora só restam dois jogadores. Ele, o jogador 456, e o bebê, o jogador 222. Um vai ter de sair do jogo, o outro fica com prêmio. Enquanto isso, a soldado número 11 queima todos os documentos relacionados ao jogador 246. Mas antes de partir, não resiste a dar uma olhada no próprio dossiê, na esperança de descobrir onde está sua filha. O que encontra é devastador. A filha e o marido foram eliminados pelos serviços secretos da Coreia do Norte durante uma tentativa de fuga. Em choque absoluto, ela queima o resto dos arquivos, senta-se na cadeira do líder e começa a observar o monitor. Ji-un aparece no ecrã com o bebê nos braços, dizendo calmamente que os jogadores não são cavalos, mas pessoas. Em seguida, ele sai do jogo por vontade própria. Logo de seguida, o líder dá ordem para evacuação imediata. Um contador regressivo aparece no monitor. Dentro de poucos minutos, tudo ali vai ser destruído. In-ho, o líder, aproxima-se do corpo de Ji-un, tira a máscara num gesto de respeito e sobe até a plataforma para pegar no bebê. Nesse momento, Jun-ho aparece e pergunta por que In-ho salvou naquele dia. Mas In-ho permanece em silêncio, não o encara, apenas vira as costas e vai-se embora. Depois aparece uma sequência com cenas dos jogos das temporadas anteriores. A câmera se concentra no rosto de Ji-hun. No reflexo dos seus olhos, vê-se uma explosão. Logo em seguida, tudo desaparece em meio às chamas. Passado algum tempo, alguém chega a uma porta trancada, abre o cadeado e encontra uma pilha de dinheiro. Mas não é o prêmio final. É o mesmo dinheiro que Ji-hun havia deixado no hotel ainda na segunda temporada. 6 meses passam. O jogador 246 está agora a desenhar o retrato da mulher que o salvou, sem saber que ela era, na verdade, a soldado número 11. Ao seu lado está a menina que finalmente recuperou. Nu-yu oferece-lhe um rebuçado. Nu-yu entra num carro. O telefone toca. Do outro lado, a pessoa que ela contratou para procurar sua filha traz uma notícia inesperada. A menina pode estar viva e talvez esteja na China. Noutra parte da história, Woo So é libertado da prisão. À sua espera estão o detetive Jun-ho e um amigo em comum. No carro, eles conversam sobre o dinheiro desaparecido do hotel. Apenas 3 pessoas tinham conhecimento dele: Woo So, Jun-ho e Ji-hun. É então que Woo So olha desconfiado para os outros dois e pergunta: e se o Ji-hun ainda estiver vivo? Mais tarde, Jun-ho regressa a casa. Ao entrar, encontra uma criança sentada à mesa. Ao lado dela, um envelope com o cartão de jogador e a quantia total do prêmio. A criança é quem venceu o jogo. Entretanto, vemos uma mulher a aterrar em Seul. É a mãe de Se-byo do primeiro temporada. À saída do aeroporto, quem a espera é Shou, o irmão mais novo de Se-byo. A soldado número 11 compra uma passagem de avião para a China. Está decidida a encontrar a filha, custe o que custar. O líder, In-ho, vai até ao encontro da filha de Ji-hun. Nas mãos, traz uma caixa. Diz que foi enviada pelo pai dela. A rapariga, triste, responde que já não tem pai, pois ele deixou de aparecer.
Então, Inho revela que o pai dela já partiu, entrega-lhe a caixa e se afasta em silêncio. Dentro da caixa está o uniforme do jogador 456 e também um envelope com um cartão bancário. Na conta, exatamente a quantia que Ji-hoon havia deixado no hotel. Inho entra no carro e vai embora. Parece que tudo chegou ao fim, mas claro, a história ainda não terminou. Na última cena, estamos nas ruas de Los Angeles. O recrutador volta à cena com o clássico jogo das cartas, desta vez com um sem-abrigo. Do outro lado da rua, o líder acompanha tudo em silêncio. E fica claro, os jogos continuam. Agora estamos nos Estados Unidos.